Então, mês passado. mês passado que eles falaram. E eles chegaram entendi. Então eu não sei o que eles falaram, mas a gente veio até pensando o que a gente vai falar, mas na verdade o que eu vim falar é a verdade. A verdade que eu descobri, a verdade que eu pratico, a verdade que eu sigo e que não tem como ficar escondida. Então é um tema que geralmente nas palestras alguns casais ficam um pouco tristes no final. A gente já sabe que não é uma palestra que o pessoal sai animado, não. Mas é uma coisa que tem que ser dita. Então é uma coisa que realmente, como vocês perceberam, se eu sou ginecologista, eu vou falar de certos assuntos, né? Eu não sei o que o Sérgio falou, mas enfim, eu contando um pouquinho da minha história, desde os 8 anos eu participo de grupo de criança da Renovação Carismática. Depois, com 13 anos, eu fui para grupo de jovens da Renovação Carismática. Minha mãe teve uma conversão, isso foi em 87, foi por conta da Renovação Carismática e levou a família. Então a gente sempre foi caminhando dentro do grupo de jovens, dentro do grupo da Renovação. Eu sou de Piracanjuba, meus pais ainda moram lá e nós saímos para os encontros em Aparecida do Norte, em Guaratinguetá. Eu participava do Ministério de Música, minha mãe também, e nós saímos até nas cidades em volta para tocar, para ministrar os encontros. Então assim, muita palestra eu já escutei, muita palestra, desde os 13 anos, mas eu nunca escutei, talvez porque eu era jovem, adolescente, né? Nunca escutei nada relacionado a casais, sobre sexualidade, sobre o que a igreja pensava ou não, né? Talvez realmente porque eu era um adolescente. E eu com 18 anos decidi fazer medicina. Fui fazer medicina lá em Brasília e a última coisa que eu pensava fazer é ginecologia. Então antes eu pensava fazer pediatria, depois pensei em fazer cirurgia, mas ginecologia não era definitivamente o que eu tinha pensado. E realmente hoje eu entendo por que eu escolhi, mas na época não tinha nem noção por quê. Faltando 3 meses para acabar a faculdade, eu já tinha prestado prova na residência para cirurgia, eu decidi fazer ginecologia. A Tami era minha namorada na época. Na verdade ela foi minha namorada desde quando ela tinha 16 anos, eu tinha 19, então antes de passar na faculdade ela já era minha namorada. E quando eu falei que eu ia fazer ginecologia, ela fechou a cara, detestou a ideia, tanta especialidade para escolher, justo meu namorado para escolher ginecologia, meu futuro marido, porque a gente já estava pensando, né, lógico, nós acabando a faculdade, fazendo a residência, a gente já tinha pensado, olha, eu vou começar a ganhar dinheiro, né, a gente pode ficar realmente pensando já no casamento. Ela detestou mesmo, fechou a cara e começou as amigas se encher no saco dela, começou as pegadinhas, o que mais tinha era pegadinha. E eu fui fazer ginecologia. Passei pela ginecologia tranquilo. E assim, para mim não tinha nenhum problema, né, em ser ginecologista, em aprender a fazer nada da ginecologia. Absolutamente nada, para mim não tinha problema nenhum. Hoje em dia todo mundo fala, e é aberto o que falam no grupo sobre anticoncepcional, DIU, laqueadura, essas coisas, mas para mim não tinha problema nenhum, eu não tinha essa noção, eu não sei porquê. Hoje eu sei, na verdade, mas na época não. E eu terminei, quase, estava no final da residência, e a gente noivou. No final da minha residência, são 3 anos, né? Então no 3º ano da residência a gente ficou noivo e começamos a fazer uma preparação. A Tami, ela já também tinha caminhada dela há muito tempo, né, na igreja, na renovação, e ela escolheu um padre para acompanhar a gente. E nós já começamos a acompanhar desde o noivado, e o padre virou para mim: ô meu filho, você vai ficar pobre, você escolheu ginecologia? Eu não tinha entendido porque ele falou que eu ia ficar pobre. Tinha entendido nada.
E nós começamos, pouco antes do casamento mesmo, nós participamos de um encontro do grupo da Família do Céu aqui na Terra. E nesse grupo do Família do Céu aqui na Terra foi um encontro para casais que costumava ter muito frequente, hoje em dia não tem mais, mas nesse grupo, a gente ainda era noivo, o Luiz Antônio, que ministrava praticamente a maioria das palestras na época, isso foi em 2012, ele começou a falar algumas coisas que começaram a mexer comigo. Ele falando no grupo para casal. Então, para casal ele falava, olha, o sexo no casamento tem a função unitiva e procriativa. Eu nunca tinha pensado nessa função do sexo, nunca ouvi nenhuma palestra falando que sexo tinha uma função unitiva, função procriativa, que o sexo era Deus participava da relação sexual. Eu nunca tinha escutado falar isso, que Deus realmente usava o leito nupcial, que nossa cama era um altar. Eu nunca ouvi falar isso. Então era a primeira vez que eu estava num grupo para realmente casado, né? E ele falou de método natural. Eu falei, método natural? Eu estava terminando ginecologia, estava no 3º ano, no finalzinho, método natural. E ele falando de anticoncepcional, que pela igreja nossa é pecado grave, o uso do anticoncepcional. Eu falei, gente, mas o que é isso? Ninguém nunca me falou. Desde quando eu lembro que eu tinha 11 anos, meu pai dava o Diane 35 na boca da minha mãe quase, né? Na mesa do almoço, para ela tomar todo dia. E só parou de tomar anticoncepcional quando ele fez vasectomia, quando ela tinha 33 anos. Então nós somos, eu e uma outra irmã, nós somos só um casal. E ele falou que a igreja era contra DIU, contra camisinha, não é camisinha. Falou que a igreja era contra anticoncepcional, qualquer método realmente que impedisse a vontade de Deus, o plano de Deus para o casal. E aí começou realmente, gente, mas por que? Simplesmente porque é contra? Não é possível. Ué, é tão simples, a paciente vai lá, me pede, eu passo, eu digo, vou lá, coloco, quer fazer a laqueadura, vou lá, faço aí. E qual que é o problema? E aí eu percebi o tanto que eu não sabia nada da nossa igreja, o tanto que eu não entendia nada, eu nunca ouvi falar, nenhum padre falar na igreja, nenhum retiro que eu tinha participado, ninguém falou nisso. Talvez porque realmente eu era um adolescente, que eu só escutava coisas para solteiro, mas me começou a mexer comigo. Eu falei, eu estou noivo, vou casar, já na lógica, eu não pensava em ter filho já logo no casamento, né? Eu acabei de terminar a residência, tinha comprado um apartamento, né, 1 milhão de vezes, então já estava planejando casar, não estava planejando ter filho logo em seguida não, e eu já tinha pensado qual que era o anticoncepcional que eu ia usar, né? Que eu sabia todos, eu conhecia já todos, era isso que eu fazia, que eu aprendi, aos 3 anos eu aprendi, colocar DIU, prescrever anticoncepcional, todos os tipos que tem. E aí nós começamos a participar desse grupo, do Família do Céu aqui na Terra. E o Sérgio, que veio aqui, já conhecia a gente da Renovação Carismática, do RCJ, lá da T7, lá da São Paulo Apóstolo, então ele já conhecia a gente já de mais tempo, querendo montar o projeto lá na São Paulo Apóstolo, convidou a gente para ser um dos primeiros integrantes lá do grupo, e chamou a gente para ser até do núcleo. E tudo bem, falei, vamos participar, começamos. Eu ainda estava fazendo a residência, então ainda estava morando em Brasília. E a Tami recebeu um papel que ela recebeu do Sérgio, que assim, para a gente participar, a gente ser do núcleo do grupo, né, principal, o núcleo que realmente que reza para esse grupo funcionar, para, enfim, que eu tinha algumas condições que eu tinha que assinar, dando aval para participar do núcleo e continuar no núcleo. Eu tinha que rezar um rosário por dia. Eu nem rezava um terço.
Então o terço, muitas vezes a gente rezava o terço e mais rosário mesmo. Eu lembro quando eu rezava o rosário, teve um período que eu rezava quando eram 3 terços, aí depois eram 4 terços, né? Então os 4 eu nunca tinha rezado. E eu fiquei um tempão, quando a gente começou a rezar esse rosário, rezando 3, porque para mim era 3 e rezava. E tinha outra coisa, não usar anticoncepcional no casamento. Falei, isso, né? E era tanta exigência que eu falei, não vou assinar, como é que eu vou assinar? E nós, enfim, assinamos, falamos, casamos, e eu comecei a ter esses conflitos na minha profissão. E eu vejo assim, hoje eu sei que ginecologista, muitos falam mal, né? Principalmente quem faz método natural, que não tem ginecologista que pensa diferente, só fica empurrando anticoncepcional, só fica querendo que a gente use anticoncepcional para tudo. Mas realmente eu percebo que é uma cegueira tão estranha, que foi só depois que a gente começou a caminhar na fé, a entender o que a igreja pede, a crescer espiritualmente, que parece que foi caindo assim, a venda que estava nos meus olhos. Então a maioria dos ginecologistas não conseguem entender essa dimensão, por que a igreja pensa assim, porque realmente é uma venda que não dá para entender que exista. E aí eu comecei a lembrar, falei, gente, a igreja fala que não recomenda, não quer que use anticoncepcional, porque pode acontecer alguns abortos ocultos. Então eu, como sou mais racional, eu vou pensar, será? Eu fui estudar. Eu descobri que na época que os anticoncepcionais foram lançados, em 1965, mais ou menos, eles lançaram uma dose alta de etililstradiol, que era um hormônio que realmente bloqueava mesmo a ovulação. Era 100 microgramas. E essa dose bloqueava a ovulação. E bloqueando a ovulação não tem como engravidar, de forma alguma. Só que nessa dose estava provocando muito tumor hepático, câncer, trombose, derrame, infarto. As mulheres começaram a morrer e eles pararam, opa, não pode usar mais. Aí eles resolveram baixar a dose para 50 microgramas e ainda bloqueava a ovulação, esse anticoncepcional. Só que ainda começaram um monte de gente a morrer, muita mulher, lógico, aqui ainda não tinha chegado, mas quando eles começaram a divulgar e fazer lá nos Estados Unidos, muitas mulheres começaram a desenvolver câncer, tumor hepático, trombose, principalmente. E aí eles baixaram para 35. Aí eu lembrei até do dia de 35 que minha mãe tomava todo dia. 35 é o mínimo que eles perceberam que podia, né, que dava muito pouco efeito colateral. Então eles falaram, vamos lançar. Então vamos lançar. E eles lançaram. Só que começaram a perceber que, olha, algumas mulheres ovulavam, mesmo usando anticoncepcional. E ao longo que eu estudava, eu percebia, falei, nossa, quando eu fazia ultrassom, eu via a mulher que jurava de pé junto que não esqueceu de tomar nenhuma pílula, e eu via ela ovular. Então eu percebia, gente, é mesmo, ela estava ovulando, usando anticoncepcional. Depois que eles perceberam que com essa dose, e hoje em dia existe dose de 20, 15, muitas têm primeira 20, Tamiza 20, muitas marcas que até baixaram a dose, eles começaram a colocar um outro hormônio, que é a progesterona, sintética também. Porque eles pensaram, se liberar o óvulo, porque não é toda vez que inibe a ovulação, aí esse outro hormônio dificulta o espermatozoide chegar e encontrar esse óvulo. Dificulta, não impede. E mesmo se conseguir, esse outro hormônio vai deixar o endométrio, que é a parte de dentro do útero, bem fininha, que pelo menos não implanta. Mas aí eu pensei, a gente não implanta, mas na minha vida inteira, pelo menos eu acreditei que vida começa com a concepção. Então para mim, juntou espermatozoide e óvulo, é um novo ser, uma nova vida. Já existe vida desde lá, realmente é a fecundação. Então para mim era claro, mas o anticoncepcional está falando até na bula que eu li na história dele, que mesmo ele deixando ovular, mesmo ele deixando fecundar, ele não vai permitir que esse embrião implante, faz aborto. Então por isso que a igreja falava isso.
Então começou a cair algumas verdades que eu fui atrás para saber que realmente é verdade mesmo. E aí eu comecei a lembrar do DIU. Por que a igreja é contra o DIU? Também porque falava que alguns provocavam aborto. E aí eu lembrava que realmente o médico chegava paciente grávida com DIU. Algumas abortavam, algumas levavam a gravidez até mais ou menos uns 5 meses. Às vezes o DIU rompia a bolsa e fazia abortar mesmo por 5 meses. Algumas chegavam até o final do 9º mês. Aí graças a Deus não acontecia nada, né? Tinha algumas histórias de até perfurar o olho, né? Então tinha até umas histórias macabras assim do DIU. E aí realmente é verdade, pode acontecer mesmo. Não só com o comprimido, com a injeção, o anel, o adesivo. Então isso tudo pode acontecer. Então aí por isso que caiu no meu coração e eu decidi realmente eu não quero usar esses métodos com a minha esposa. Por quê? Porque eu, como ginecologista, eu não podia simplesmente falar para a paciente, né? Na verdade, eu nem falava para a paciente que o problema é dela. Eu pensava, o problema é dela. Mas eu não podia acreditar, falar assim, olha, eu não quero usar e de repente acontecer algum aborto sem saber. Isso eu não quero para mim. E aí nós começamos a aprender o método Billings, que eu não sabia absolutamente nada. Porque na residência, essa parte do livro passou. Na verdade nem tinha no livro, né? Só falava método comportamental, método de ovulação Billings, alto índice de falha. Então é isso que falava para o ginecologista. Então a gente não aprendeu e nenhum ginecologista sabe. Se sabe é porque aprendeu depois. Que em nenhuma residência aprende método natural. E aí realmente nós casamos e começamos a fazer método natural. Só que a Tânia, minha esposa, achava, ele é ginecologista, eu não preciso de instrutora, né? Para quê? Meu ginecologista, ele vai me ajudar. Não sabia nada. Ela pegava lá, achava que estava fazendo tudo certo, me mostrava, eu não entendia menos ainda. E nós engravidamos a primeira vez. Eu vou deixar essa parte agora para minha esposa, porque assim eu contei a minha experiência como médico. A minha experiência que realmente caiu a verdade no meu coração, porque eu vi na prática que eu tinha no consultório, na prática que eu tinha no meu serviço. Não foi ninguém que falou, nenhum palestrante que chegou a falar igual eu estou fazendo com vocês. Não. Se é a minha experiência, é o que eu vivo, eu realmente fui buscar. Por quê? Boa noite, gente. Pois é, e aí o que aconteceu? Logo depois que a gente optou por parar de usar pílula, porque eu tinha um sangramento recorrente, eu tinha síndrome do ovário policístico, e ele não sabia tratar de outra forma, ele só mudava meu anticoncepcional, e eu não dava certo com nenhum. Tinha dor de cabeça, tinha enjoo, tinha um sangramento no spot que não parava de jeito nenhum. Eu passei no começo, eu prescrevi para ela. Ela usou vários, Clyra, injeção, vários. Eu passei para ela. E aí, o que aconteceu? E aí, passados alguns meses, eu achei aquele negócio de Billings muito difícil, né? Não fui atrás da Isabela para me ajudar. Tinha que fazer uma fase de infertilidade de adultos, síndrome de ovário policístico misturada, uma coisa bem complicada. Mas tá, achei que estava usando mais ou menos e que ele estava me auxiliando. E aí logo eu engravidei. Só que eu fiquei grávida num período que eu estava estudando muito para concurso, fazia 3 anos que eu estava esperando uma prova, e essa tal dessa prova saiu. E eu não posso engravidar, não tô nem pensando nessa gravidez. Beleza, não fiquei feliz, né, naquele momento, porque não é de esperado mesmo. E aí quando faltava uma semana para a prova, o que aconteceu? Eu perdi o bebê. Quando eu já tinha acostumado com a ideia, eu tive um aborto. E aí eu fiz a prova e não passei por 2 décimos. A prova que eu estudava a vida inteira. E aí depois disso eu comecei a parar para pensar, gente, como eu tô sendo egoísta, né? E aí Deus foi trabalhando isso em mim. Eu falava,
eu tô querendo só os meus planos. Eu não tô querendo saber quais são os planos de Deus pra mim, não. Eu quero realizar o meu desejo, quero fazer os meus planos e quero as bênçãos de Deus sobre ele. Quero só isso, né? Pronto. E aí, foi um momento difícil, só que aí eu fui entendendo melhor como que é a lógica da espiritualidade cristã, entendendo melhor o que Deus quer pra gente, o que a igreja quer pra gente. Enfim, aí eu acabei ficando com vontade de ficar grávida de novo, né? Aí passou um pouquinho, eu falei, vou procurar uma instrutora. Fui atrás dela, acho que eu fui 2 encontros só que aí até lá eu já tinha resolvido engravidar mesmo. Eu, não tem problema se eu engravidar, agora eu quero. Aí logo fiquei grávida. Aí, nesse período, no dia que eu fiquei grávida, acho que no mesmo final de semana, eu passei em um outro concurso, num concurso que hoje é melhor, que vai até, assim, que foi melhorando cada vez mais. Mas enfim, aí eu fiquei grávida e nesse período eu comecei a estudar, né, os documentos da igreja, comecei a aprofundar na leitura das encíclicas, método também. E aí um dia eu estava lendo um livro à noite na cama, aí eu falei pra ele, meu bem, você sabia que existe coparticipação em pecado grave? Se uma das suas pacientes abortarem usando um DIU, sei lá o que, você vai estar coparticipando do aborto? Aí me descoronou mesmo, me puxou o tapete bonito. Porque assim, como eu falava, se não interessa a paciente quer, eu passava, não tinha problema nenhum. A gente tinha parado de usar, mas ele achava que era tudo bem, e ele prescreveu no consultório. Então ela quer me dizer que se eu sei da verdade, que eu fui buscar, e a paciente não sabe da verdade, e ela chega lá para buscar a injeção dela, quer colocar o DIU, eu coloco, mas eu sei que pode provocar algum aborto, e ela não sabe. Se ela tiver, a culpa é minha também. Então o pecado cai para cima de mim. E aí eu falei, pronto. Comigo é mais ou menos assim. Eu corto pela 80. Aí ele lotava de prescrever no consultório. Aí ele chegava, aí as pacientes perguntavam, vim trocar meu anticoncepcional. Não faço mais. Ele inventou um arsenal de desculpas, né? E aí eu ficava preocupada, gente, o que ele vai falar dessa vez? Aí ele chegava no consultório, meu bem, o que você falou hoje? Eu morri de peso na consciência, né? E ficava tão tenso que eu que trabalhava 5 dias de consultório comecei a reduzir, né? Porque assim, chegava uma hora que desculpa já não falava mais. Então a paciente que veio no consultório 1 ano atrás, que eu prescrevi a injeção, a mesidina, a antigética, eu sabia tudo, eu passava. Ué, doutor, é porque a receita venceu. Ninguém quer trocar, você que me passou, você tem que passar. Enfim, você que tinha me passado. E aí eu falava, olha, eu estou agora adotando uma linha mais natural. Enfim, eu aproveitei a moda do natural, que começou todo mundo a querer, enfim, saiu na época uma mulher que foi um belo amputado com anticoncepcional, facilitou demais a vida, eu já viu a época, o que aconteceu, e aí realmente eu percebi que eu não devia, eu tive que mudar o meu foco e fui para os plantões. Deixei o consultório, fiquei só um dia de consultório. Só que aí minha consciência começou a pesar, né? E eu lembrei do padre, gente, a gente vai ficar pobre mesmo. Eu não fui chamada no concurso, 2 anos já que eu fui demitida dessa prova. Ele disse 5 dias de consultório, agora tem vamos ficar pobre. O padre profetizou, meu filho vai ficar pobre. Eu falei, não é possível, o que vai ser da gente? Eu falava, não, tem que mudar a especialidade, meu bem, foge disso, pelo amor de Deus. O irmão dela é ortopedista, ela começou a vai trabalhar com o irmão. Não, aí o que aconteceu? Aí eu fiquei muito preocupada, só que como eu tinha estudado muito nesse período, lido muitos livros, embora a gente participasse do projeto, eu sempre fui meio cética em relação ao método, em relação às formações. Eu não acreditava, até porque eu tinha um ciclo muito complicado, embora a culpa era minha, porque eu nunca fui direito atrás das meninas para arrumar os acompanhamentos, para me ensinar direitinho e lidar com o ciclo, mas eu achava muito difícil. E era cética, não acreditava mesmo. E aí eu comecei a estudar, aí eu li assim, um
E ela que sempre que elas indicavam. Deixa eu falar, você... Aí eu descobri as coisas e falava pra ele, meu bem, você sabia que existe muco do tipo L? Ela ia me passar as informações. Nunca ouviu falar em nada. Ensinando para o ginecologista. Aí tá, e a gente começou a aprofundar nisso. E aí a verdade da igreja foi caindo no meu coração. Eu falava, gente, era uma verdade de fé. E geralmente as verdades de fé são assim, chega um momento que cai no seu coração. E nada mais tira. E aí, isso cai no meu coração. Eu, olha, se a igreja é tão sábia assim, tem que ter uma saída para o ginecologista católico, não é possível? Aí eu procurei no Brasil, não achei. Procurei na América do Sul, não achei. Aí eu comecei a pesquisar em inglês, aí eu achei um curso lá nos Estados Unidos. Aí eu falei, pronto, meu bem, aqui é um curso para ginecologistas católicos, você nunca mais vai precisar inventar desculpa nenhuma, porque você vai aprender a fazer tudo sem anticoncepcional. Resolvi seu problema. Aí ele olhou assim, olhou o site, ele, não, não existe não. Nunca ouvi falar na vida. Você acha que existe? Tais estudos falam isso, outros estudos apontam aquilo. Isso aí é lorota, ainda mais caro desse jeito, a gente tem dinheiro não. Então tá, ele me deu moral, né, sobre esse curso. E aí o tempo foi passando, o cerco foi fechando, cada vez mais difícil no consultório. Aí um dia apareceu um caso muito difícil para ele, plantão. E ele foi tirar, ele precisava de um padre para tirar a dúvida. Ele foi atrás do padre Luiz Henrique, foi atrás do padre Eu, que era doutor de teologia moral lá no Mosteiro de Anápolis. E aí o padre Eu falou para ele, olha, vai atrás do Dr. Thomas Hughes lá nos Estados Unidos, eu acho que ele pode te ajudar. E era o tal do médico que eu tinha descoberto o curso, né? E aí depois que o padre falou, ele, a esposa tem razão. E aí ele foi atrás, a gente sem saber o que era direito, conversou com a médica de São Paulo, só uma médica no Brasil tinha feito esse curso até então. Aí ele conversou com ela e foi. Então assim, era realmente estranho mesmo, porque eu lembro de falar, de comentar, olha, que eu era um dos 2 ginecologistas que não prescrevia anticoncepcional na cidade. Tinha eu e a doutora Patrícia, mas ela só pegava paciente próximo da menopausa, acima de 40 anos. Chega paciente novinha, de 25, ela não pega não. Mas fala da igreja, ela pega. Se realmente falar, faço método natural e tudo, aí ela pega. Agora a paciente que não é da igreja, que vai lá querendo anticoncepcional, realmente ela foge. E aí o que a gente fazia? Eu fazia. Eu fugia. Teve uma vez que ele atendia muito num determinado plano. E aí as pacientes começaram a reclamar, porque ele não estava prescrevendo anticoncepcional, ele foi convidado a se retirar do plano. Então assim, os planos podem fazer isso, porque não está correspondendo, eles querem dinheiro, então é muito difícil se vincular a um plano, tendo uma linha diferente para seguir. Então eu percebi que eu precisava ir lá aprender uma ginecologia diferente. E a gente só conseguiu realmente assimilar essa verdade porque a gente começou a crescer na fé, começou a dar um passo à frente, começou a acreditar e sentir mesmo como casal, como era quando a gente usava anticoncepcional do que quando a gente parou de usar e começou a fazer método natural. Então a gente sentiu na pele tudo, né? Como a Tânia é um pouquinho médica, então ela também participava das coisas novas que eu aprendia. Mas de vivência, a gente começou a perceber. E assim, eu sempre achei, além da vivência ser melhor, eu sempre achei tudo tipo. Eu era cobaia em todos os aspectos. Eu tinha o ciclo mais complicado do mundo. Nossa, então acabava que eu era cobaia de tudo, aí ele aplicava em mim o que ele aprendia e dava certo. Testava, dava certo, a gente falava, nossa, vocês estão ficando certo. Não. A gente ficou muito empolgado no começo, né? Mas assim, no começo, eu lembro lá no Família do Céu, eu falei para o Sérgio, quero ser vinculado com o ginecologista do grupo, tá? Eu fui chamado para fazer parte do MOB e tinha como é que a gente fala? Um grupo só mesmo para organizar os cursos do MOB, né? Que a Daniela dava os cursos. Nossa, ele fugia e falava, nunca que eu quero ser vinculado ao médico. Porque eu não sabia, ainda não tinha feito curso, então realmente era difícil. E
foi muito difícil até eu chegar a decidir mesmo, olha, realmente entender o que é a gravidade que era. Por exemplo, tinha paciente que chegava no meu consultório tomando pílula do seguinte toda semana. Então assim, ela tinha relação e logo em seguida usava a pílula do seguinte. E aí algumas vezes eu passava, certo, então para ela eu posso passar um anticoncepcional, porque é melhor, porque se ela está usando a pílula do seguinte, ela está abortando de fato, intencionalmente. Então, talvez ela usando anticoncepcional, ela talvez pode abortar, mas aqui usando a pílula do seguinte, ela está abortando. E aí, toda decisão, eu vinha lá, procurava o padre, eu disse, olha, especialista doutor, né, moral, lógico, ele falava, não, independente para o bem que você quer fazer, você está participando do pecado. Até eu gosto de falar isso nas palestras que a gente dá, e é verdade. Por exemplo, um copo de veneno, ele não vai deixar de ser copo de veneno você tomando, sabendo, conscientemente ou não. Então está na sua mão o copo, é veneno, você não sabe. Se você tomar, você morre do mesmo jeito. Se você souber que é veneno e você tomar, você conscientemente vai estar se matando. Então vai ser um pecado mais grave ainda. Mas independente se você não sabe que isso é pecado, provoca um dano na nossa alma. A gente não sabe a dimensão, a gente não sabe até onde, porquê, como que isso funciona ao certo, mas todo pecado provoca um dano na nossa alma e nos afasta de Deus. Essa é a consequência do pecado, né? Então, com o tempo, a gente vai entendendo, Deus vai mostrando, você vai percebendo como é melhor. Tem casais, aí o que aconteceu? Eu fiz alguns cursos, só cursos básicos mesmo, do BIS, e aí depois eu tive que ir, porque para aplicar, principalmente para as mulheres com infertilidade, para aplicar tudo que ele aprendeu lá, ele precisava de uma instrutora. E quem vai ser a instrutora, né? Lá eles fazem um método um pouquinho diferente, que tem base inteira no BIS. Mas é um pouquinho diferente porque eles usam para tratar outros problemas de infertilidade e tal, e outras coisas. Então eles usam para a área médica, em alguns casos. E aí, como eu estava aprendendo, eu precisava de uma instrutora, nós tivemos que parar de usar o BIS para usar esse outro método, para a gente aprender na prática, para eu conseguir instruir, e ela também instruir, como ela é instrutora. Aí eu fugi tanto de ser instrutora do BIS, acabei sendo instrutora do mundo. Aí a gente vai entendendo as coisas providenciais que Deus vai colocando nas nossas vidas, né? E aí o que aconteceu? A gente acaba convivendo com muitas mulheres, com várias situações, e entende que sempre tem um porquê para tudo que acontece no seu ciclo, na sua vida e no seu relacionamento, sabe? Aqui hoje, graças a Deus, a gente tem... Muita gente fala assim, não, o BIS não presta. O BIS só serve para mulher que tem um ciclo reguladinho. Não, gente, uma boa instrutora consegue gerir. Tem casos complicados, sim, para instrutora. Eu hoje posso dizer, o meu mesmo era muito complicado. Só que hoje, graças a Deus, tem um médico que se especializou, digamos assim, em ajudar as mulheres a resolverem esse problema e lidar melhor com o ciclo delas, sabe? Porque ajuda muito. Muitos usuários do mundo que são pacientes do Eduardo, elas deixam de ter determinadas dúvidas que tinham antes. Muita gente fala, o BIS só serve para aqueles casais que estou 100% aberta à vida, se vier um filho veio. Mais ou menos, né? É assim, claro, lógico que Deus quer que a gente esteja aberta à vida, mas existem aquelas razões graves que muitas vezes o casal precisa espaçar. E aí onde que entra e aí tem as razões que o método deve ser usado, mas só que o casal, com o passar do tempo, ele começa a ter relação nos períodos férteis, porque quer. Não é porque o método vai, não. O casal resolve correr um risco, digamos assim. Legal, nosso filhinho está crescendo. Se a gente tiver um filho agora, vai ser legal, vai ser bom. E é isso que a gente passou. Nosso filho tinha 8 meses. Nós fomos passear em Caldas Novas, levamos ela. E a gente fazia o BIS e sabia que se tivesse relação naquele dia, a gente estava no período fértil e engravidava. E a gente conscientemente, apesar de ter a filha de 8 meses, nós não ter relação.
E até é engraçado que depois no outro dia, a gente estava discutindo isso, né, com a neném do lado. Eu falei assim, olha, ontem, acho que foi pimba. Foi o primeiro ciclo pós-amamentada. Eu acho que você engravidou. Depois, segunda vez que eu ovulei, depois da amamentada. Porque eu falei, olha, eu acho tinha bastante umidade. O útero estava realmente bastante fértil. E até a nossa filha falou, pimba. Ela nunca tinha falado nada pela primeira vez. Aí a gente ficou esperando. Então agora eu decidi fazer. Acabou que não foi, alguns segundos depois. Mas assim, os casais vão dando valor à vida, vão perdendo esse medo que o mundo tem de ter filho. Gente, lá no meu trabalho é uma coisa horrorosa. Gente, é muito estranho a versão que todo mundo tem de filho, de gravidez, de tudo hoje em dia. E aí depois vocês vão estudar, aí depois a gente vai estudar, ler sobre a cultura da morte, assistir vídeos do padre Paulo Ricardo. Aí a gente vai entendendo que isso foi implantado na sociedade, nas nossas cabeças. Não foi nada despropositado, porque o mundo tá difícil, não dá pra criar. Não é esse o problema. Faz parte sim de um controle de natalidade que eles quiserem exercer, através principalmente da mudança da mentalidade das mulheres. Porque se a mulher não quiser ter filho, pronto, resolvido. Eles viram que aborto não funciona, DIU não funciona, anticoncepcional não funciona. Se a mulher quiser ficar em casa e ter filho, nada vai sanar isso. Então, assim, foi uma mudança. Por exemplo, a minha geração, minha mãe, é a geração de dona de casa, que ficou em casa, que sempre foi um pouco frustrada por isso. Tem um livro novo de uma deputada de Santa Catarina que chama Ana Campanholo. Aí ela fala que essa é a geração das mulheres com problema sem nome. Digamos assim, é um problema sem nome que elas tinham. Elas não trabalhavam, mas dormiam felizes e reclamando e botavam na cabeça das filhas que elas têm que estudar. Minha mãe, gente, eu passava perto da cozinha, minha mãe mandava correr. Não, você vai estudar, você vai estudar. E aí, fui crescendo com aquela mentalidade de se eu casasse, ia ter um filho ou dois, depois de viajar o mundo, depois de ser feliz. E aí eu fui ver, não era eu que estava pensando com a minha cabeça. Aquilo ali era uma engenharia social que estava fazendo eu pensar daquela forma, né? E aí, hoje eu tenho pena, misericórdia, rezo por tantas mulheres que falam absurdos a respeito dos filhos, a respeito de família, porque elas são vítimas também, né? Então a gente está aqui para aprender, nossa igreja tem todos os caminhos para que a gente seja feliz, para que a gente seja santo, para a gente se una a Deus. A gente tem que buscar, porque a igreja tem todas as respostas. Uma verdade de fé, o que a gente estava falando, é o Espírito Santo que infunde em você, que ajuda você a compreender, e a verdade de fé cai no seu coração por obra do Espírito Santo. Então não adianta a gente falar nada aqui se o Espírito Santo não trabalhar em você o que a gente está falando. Nós, com essa intenção de divulgar, nós criamos um perfil no Instagram, chama Métodos Naturais. E nesse perfil, nós gradativamente quisemos colocar algumas verdades que a gente foi descobrindo. E eu, como ginecologista, procurava coisas da literatura que mostravam, gente, mas por que a igreja só coloca o método natural como o aceitável? E coisas assim surgiam tão evidentes. Por exemplo, quando eu estava na residência mesmo, uma professora minha que é especialista em reprodução humana falou para mim, olha, casais que casam e usam camisinha desde da primeira vez e continuam usando camisinha, quando eles querem engravidar, eles têm muito mais risco de provocar, de ter algum aborto e pré-eclâmpsia na gravidez. Eu falava, nossa. E aí realmente eu fui pesquisar e tem vários trabalhos mostrando que essa função unitiva do sexo inclui contato de fluido, contato de sêmen com secreção da vagina. Esse contato das células vai dessensibilizando a mulher. Então o contato das minhas células com a da mulher faz ela não querer abortar o embrião, que é metade minha, né, a carga genética minha e dela. Então as mulheres que não se dessensibilizam porque usaram camisinha desde o início têm mais risco de aborto e mais risco de desenvolver na gravidez e de causar pré-eclâmpsia. Então quer dizer, isso é fato. Trabalho publicado em locais assim, renomados. E a gente colocava no Instagram. E todo mundo, oh. E aí quando a gente é um professor
professor de reprodução que falou. Não quer dizer uma coisa clara, evidente para qualquer médico. Outra coisa, do coito interrompido, que é uma coisa que costuma muito frequente acontecer, que quando a gente para de usar anticoncepcional, fala, então vamos tentar coito interrompido. Né? Pelo menos pronto, eu não vou estar causando nenhum aborto oculto, né? Mas assim, pelo menos coito interrompido, porque camisinha é ruim. Lógico, camisinha é ruim, né? Coito interrompido. E aí eu fui vendo que vários trabalhos mostrando que o homem pode desenvolver ejaculação precoce, pode ter dor testicular, às vezes muito intensa, pode ter uma impotência por conta de coito interrompido. E ele vai terminar na masturbação, sempre. Isso aí vai piorando a relação sexual, conjugal, o matrimônio do casal. Para a mulher, é impossível gerar o orgasmo com coito interrompido. O homem, ele chega no orgasmo, a maioria das vezes, grande maioria, primeiro que a mulher. E se ele tira antes, se ele termina antes, ela não vai ter orgasmo de forma alguma. E essa falta de orgasmo faz na pelve ter uma congestão dos vasos que causa dor crônica. Então a mulher começa a desenvolver dor. Todo ciclo, toda vez que tem relação, pós-relação, começa com dor. E isso aí pode cronificar. Então quer dizer, fisiologicamente não é bom. Fisiologicamente, nem a camisinha e nem o coito interrompido é bom. Isso aí a gente colocou e todo mundo, manda texto, não, tem estudo na internet, jogando no Google. Então quer dizer, é uma coisa clara que eu falo hoje mesmo, eu não posso julgar nenhum colega ginecologista, porque a gente vive numa cegueira que é só mesmo que a gente, quando realmente Deus toca e a gente começa a compreender, nossa, não é à toa que... Não, é engraçado, Eduardo, às vezes dá plantão com alguma médica que atende em paróquias, atende e tal, aí elas descobrem, né, que ele é especialista na macro, em métodos naturais, e perguntam, mas por quê? Qual o problema do anticoncepcional? A gente até acha ruim ter que responder isso, né? Mas, porque pode ser abortiva. Mas como assim? Aí, a primeira vez que fala, fica sem graça, coitado. Mas é porque é uma coisa tão óbvia, mas que eles não param para pensar, realmente. Essas coisas parecem ser óbvias, mas é porque não são palavras. Eu falei hoje para a Tânia. Eu lembro quando eu estava eu tinha quase 30 anos. Eu nem sabia, coisas básicas da igreja, nem sabia que não podia falar amém depois do Pai Nosso na missa. Então, assim, são coisas simples que você fala, gente, nem isso eu sei. Ainda mais a posição da igreja, o que a igreja pensa em certas coisas. Então, assim, é falta de informação. Então, quando a gente vem falar, até me fala, nossa, a gente vai falar tanta coisa, mas é a verdade, a gente precisa falar a verdade. Mesmo que você saia mal depois da palestra, pensar, por exemplo, eu não tenho que pensar o quantos rios que eu coloquei, que não foram poucos, os quantas laqueaduras que eu fiz, que não foram poucas, o quanto anticoncepcional que eu passei, que não foram poucos, e, por exemplo, o DIU que dura 10 anos, e se ainda está lá na mulher, se ela tiver algum aborto, a culpa cai em mim, porque pode cair. Não tem que pensar nisso. Aí entra a misericórdia de Deus. Aí entra eu acreditar que antes eu vivia na cegueira, na mentira, e agora eu estou descobrindo a verdade. Então, eu não vou culpar minha mãe por ter usado anticoncepcional, ou meu pai por ter feito vasectomia. Não é para culpar ninguém. Não é isso. Aí a gente sempre fala, qual é o primeiro passo? Né? A gente pergunta no final das palestras. O primeiro passo, principalmente, você quer pré-espaçar, quer começar um método de pré-espaçar, porque está usando um método mais prejudicial e tal, é procurar a instrutora. Procura a instrutora, marca um horário. Comece os acompanhamentos de 15 dias, obedece a instrutora, porque quando a instrutora fala, ela faz um serviço voluntário. Nossa, muitas vezes a instrutora fica lá esperando, plantada, deixa de cuidar dos filhos, ficar em casa com o marido, aí a bonita não aparece, que marca o encontro. Tem que valorizar esse apostolado, porque para ela ter aquele conhecimento foi muito tempo de estudo e não é fácil. E aí procura a instrutora, obedece a instrutora, segue as regras. Muita gente no começo fica empolgado demais, sai das regras e aí depois fala que o método não funciona. Parece autossabotagem, sabe? Tipo, quer engravidar logo para falar que o treino não presta e depois fazer laqueadura ou vasectomia. Muita gente é assim, infelizmente. Aí
Se você já fez a laqueadura vasectomia, que a gente sempre recomenda, uma forma de reparar isso é sendo instrutor do método. Então, assim, hoje a igreja sofre, tem uma carência enorme de instrutores. Ah, não, mas eu vou ser laqueada, como é que eu vou explicar como que é o buco se eu não vi? Estudando dá pra você explicar assim. Tem muitas celibatárias, muitas freiras que ensinam o método sem nunca ter tido relação, por exemplo, sem nunca ter tido contato com o fluido seminal, não interessa, sabe? Então, é uma forma de reparação e divulgar o método, porque quanto mais você estuda, mais você fica seguro de que ele funciona. Eu sou experiência própria que achava que não funcionava. E aí eu concluí que é científico, é verdadeiro. Quando a gente começou a participar mais do grupo de casal na comunidade Luz da Vida, a comunidade Luz da Vida tem uns retiros de silêncio, que a gente fica em silêncio por 3 dias, e isso aí é fundamental. E esses retiros, eles começaram a fazer os retiros das vias do progresso espiritual. Alguém que já fez? Nesse retiro, nós aprendemos que nosso caminhar na fé passa por vias de progresso. Então é como se a gente estivesse no fosso, no mundo. E nós começamos a caminhar espiritualmente, a desenvolver nossa fé e a realmente sair do mundo quando a gente abandona os pecados mortais. E a gente foi pensando, gente, é pecar contra o 6º mandamento, né? Essa mentalidade contraceptiva, esse uso do anticoncepcional. Então eu pensava, gente, então realmente a gente não estava ainda no mundo mesmo, nem para viver primeira via a gente não chegou aí. Porque o que é o problema? Quando a gente está com pecado grave, a gente não consegue ir muito longe, não consegue caminhar. A gente dá um passo e volta, lembra do pecado, ai, caí, confessa, volta. Ai, não sou digno de pegar tal apostolado, não sou digno de pegar tal missão. Ai, pequei gravemente, ai, volta. Fica andando em círculos, assim, você não consegue progredir quando tem um pecado grave te afastando de Deus mesmo. Então isso a gente percebeu que é na área da sexualidade que os casais hoje, as famílias estão sendo destruídas. Tem um livro que ajudou muito a gente, O Sexo Como Vocês Não Conhecem. Ele é bem pastoral, assim, ele fala sobre tudo. Mostra cá. É de um padre polonês. Um padre polonês, O Sexo Como Vocês Não Conhecem, para cônjuges que amam a Deus. E nesse livro ele coloca o nosso casamento como sobre 3 pilares. Então o nosso casamento ele está sustentado em 3 pilares. O pilar da oração, que ele pode ser considerado também o altar, né? Ele coloca altar ou pilar, né? O altar da oração, que é a sua oração, a sua caminhada pessoal, a sua intimidade com Deus. E o casamento ele flui muito mais fácil se você está com uma pessoa convertida, se você está com uma pessoa que realmente ama a Deus. Isso aí é fato, né? O altar da entrega, que é o altar da cama, e o altar do diálogo, da relação mesmo conjugal, o altar da mesa. A mesa é o diálogo, da entrega, relação sexual, e o altar da oração, a sua intimidade com Deus. Então não adianta você buscar o seu crescimento pessoal, o seu crescimento de casal. Por exemplo, lá na minha cidade, Piracanjuba, só tem o ECC. Estou falando mal do ECC, mas é uma espiritualidade muito rasa. Então eu estou participando de casais, de reuniões de casais, desenvolvendo a minha intimidade com a minha esposa, conversando. Mas se eu deixo Deus fora da área da minha sexualidade, esse pilar vai ser ruído e meu casamento pode cair da mesma forma. Então esse altar da sexualidade, da entrega, da cama, tem que estar bem solidificado. E a gente sabe que é o mais difícil mesmo. É o mais difícil. A gente conversa com muita gente, a gente caminhada e tal. É difícil a gente ter essa confiança, principalmente as mulheres condicionadas ao uso anticoncepcional. Eu comecei há 13 anos, parecia espinho, eu já comecei a usar. É difícil a gente voltar a compreender o nosso corpo, entender a mulher como Deus criou. TPM. Tem forma de lidar com a TPM, sem anticoncepcional. Então, assim, é um mundo novo, é um mundo completamente diferente.
viver sem vínculo. E esses, hoje eu vejo que esses grupos de casal, igual esse daqui, que está muito mais preocupado em fazer o seu casamento dar certo. Não é um grupo de convívio, é um grupo de formação. É um grupo que vai te formar para ser um casamento santo, para formar a família do céu aqui na terra. Para ser, daqui 20, 30 anos, continuar firme. Porque não importa, pode passar 20 anos. Se o homem, principalmente o homem, se ele não tiver, eu sempre achei interessante que o Luiz Antônio sempre falava, se o homem não tiver na igreja, o casamento, ele vai trair a esposa, você pode ter certeza, pode demorar 20 anos, mas se ele não tiver fé, se ele não tiver sólido aqui na igreja, ele vai trair a esposa. Não tem jeito, não tem jeito. Isso aí a gente vê na prática, os casais que casaram com a gente, todos já acabaram, todos, quase sem, eu acho que sem exceção. Todos, 7 anos só. Né? Então é grave, é grave. Nós, como a gente falou, é a misericórdia. Então é o partir de agora, é a decisão. A gente queria cantar uma música e eu queria vocês, pode ficar sentado mesmo, junto com a esposa, fechar os olhos, pegar na mão. E eu queria que vocês sentissem como Deus levantando vocês.